E hoje o vídeo será sobre a rainha das flores. Sim, a tão querida rosa. Ganhou uma rosa recentemente ou comprou e não sabe o que fazer com ela? Saberá tudinho agora, para que ela fique bonita e bem feliz aí no seu cultivo. Mas para isso deve ficar comigo todo o vídeo, tá bom? E também sabes que no final mostrarei como está uma planta que falei num vídeo atrás, pra gente ver se ela está bem ou não. Como está as mãozinhas de terra? E me fala, tem adquirido rosas, aqueles vasinhos de rosas bem lindas, e quando chega em casa, elas começam a ficar feias, e muitas vezes vão-se embora. Tenho recebido bastante perguntas sobre as rosas, sobre o cultivo dessa planta tão adorada. Por isso resolvi fazer esse conteúdo para a gente entender como cuidar dessas meninas para ter roseiras lindas no nosso jardim. Isso pode sim acontecer, mãozinhas. Não desista delas. Prazer, sou o Dudu Jardineiro, se nunca viu minha carinha. E essas plantas aqui que dispensam apresentação são as rosas. Essa, como é a mini rosa, tem seu nome científico por Rosa chinensis. Mãozinhas de terra, as dicas de cultivo para essa rosa aqui servirá também para cuidar da rosa que vosmecê tem aí. Ela também é chamada por rosa menina, porque é toda delicadinha, né, filha? Uma belezura só. As rosas são nativas principalmente da Ásia. Os relatos antigos são de plantas que apareceram principalmente nessas regiões. Mas, mãozinhas de terra, hoje elas tomaram conta de todo o mundo e conseguem se adaptar a vários climas, que a gente vai falar já já sobre isso. É uma planta perene, que se a gente cuidar direitinho e ela estiver feliz no nosso local de cultivo, poderá viver com a gente muitos e muitos anos, até mesmo a vida toda. Em altura, dependendo da espécie, poderá crescer mais ou menos 50 centímetros, no caso dessa mini, ou até 2 metros, 2,5 metros em alguns casos, das rosas gigantes. Então, dependendo da espécie, poderá ter rosas baixinhas ou rosas bem altas. Mas isso vai depender também do tipo de poda que vosmecê realizar nessa planta, que é bem importante e falarei sobre isso já já. Ela pertence à sua própria família, família Rosaceae, que existe, mãozinhas, mais de 100 espécies encontradas na natureza, mas hoje, devido às hibridizações, os cruzamentos feitos por nós humanos, lá nos laboratórios em muitos casos, há centenas e muitas outras centenas de tipos de rosas, de espécies de rosas. É uma das plantas mais antigas em que foram cultivadas para fins ornamentais. Há relatos de mais de centenas de mil anos antes de Cristo que já tinham rosas sendo cultivadas apenas para agradar aos olhos e aos narizes também. É muito usada nos buquês, nos arranjos. Dificilmente verá um arranjo floral em que não tenha rosas neles. Grandes, pequenas, abertas, fechadas, em botões de todas as formas. As rosas estão por todos os lugares. Não dá para fazer uma decoração de plantas, uma decoração de flores para um evento sem ter rosas. Elas são sucesso garantido sempre. É uma planta que não é cara, fácil de ser encontrada, tem em todas as floriculturas e até mesmo nos supermercados e pet shops. Então é muito fácil ter rosas no nosso cultivo, é só você querer. Mas daí a gente chega com a planta em casa e muitas vezes não sabe o que fazer. Quando elas estão em vasos, normalmente elas vêm embaladas com aquele plástico. Então a primeira coisa é já chegar e tirar aquele plástico dela, para a planta começar a respirar melhor. Essa já é a primeira dica. Já deu um gostei pra mim aí no vídeo, né, mãozinhas? Obrigado, Dudu. Se for comprá-la num viveiro, às vezes ela tem apenas uma estaca vendida naqueles saquinhos para as mudas. Daí, chegando com essas plantas em casa, seja nos vasinhos ou nas mudinhas nos saquinhos, você pode replantá-las já quando chegar ou aguardar que as flores comecem a ir embora. Pois, mãozinhas, replantando, há sim uma possibilidade dela abortar as flores ou das flores durarem menos tempo. Mas eu aconselho sim replantar quando chega, pois é melhor que essas flores iniciais durem pouco, mas que a gente continue com a planta viva por muitos e muitos anos, não é mesmo? Florindo pra gente muitos e muitos anos. Então a minha indicação é chegar com a planta, deixá-la lá adaptando no seu cultivo uma semaninha na claridade e depois já replantar.
Por isso eu vou replantar essas aqui junto com Vosmecê, para Vosmecê entender direitinho como funciona e como deve ser feito, pois tem sim os macetes para replantio dessas meninas. Mas também estará tudo bem se desejar que as flores comecem a ir embora para depois replantar. Mas não se esqueça, esse replantio deverá acontecer. Replantando quando chega ou aguardando as flores irem embora, vai dar tudo certo, pois também sabes que aqui, Vosmecê decide. As pessoas perdem essas plantas, não conseguem mantê-las vivas no cultivo, pois elas realmente têm as suas necessidades. São flores até sensíveis, enquanto não se acostumam no ambiente. Depois de acostumadas, elas vão que vão. Então, inicialmente, a gente vai ter que se atentar com a rega. Ela é uma planta que gosta de ter o seu solo mantido levemente úmido. Não dá para deixar secar não, porque ela sente bastante, começa a perder as folhas, ficar fraca, e a gente pode perder a planta. Então a dica é, começou a secar assim por cima, para essa planta aqui o nosso dedo vai funcionar. Pois o dedo não sente o geladinho mais, está sequinho por cima, já pode regar. Nos dias quentes, essa rega pode ser até diária. Nos dias frios, pode ser uma vez na semana, mas mãozinhas, sempre toque a terra antes de regar. Se tiver molhado assim por cima, não precisa. Se tiver um pouco seco, rega. Outra dica para ter sucesso e não perder essas roseiras, não ser apenas uma planta ornamental enquanto estiver com as flores aqui e depois perdê-la, isso a gente não quer. A gente quer ter rosa por todo o tempo. É molhar apenas o substrato, aqui no solo. A gente vai evitar molhar as folhas. Molhando as folhas, ela pode ter fungos, que é algo que danifica bastante essa planta. Aí você fala, mas e na natureza, né, Dudu? Que lá ela toma chuva e tudo mais. Sim, no nosso cultivo ela poderá tomar chuva também. Na chuva não vai ter problema. Há uma grande diferença entre a água da chuva e a água que a gente tem na torneira. Uma diferença muito grande mesmo. A água da torneira, ela não quer nas folhas não. Ok. Vai evitar também molhar as flores. Molhando as flores, durarão menos tempo. Outra indicação é que essa planta não gosta de dormir com os pés molhados. O melhor horário para regá-la é pela manhã ou durante a tarde, até mesmo com o sol quente. Pode regar, não tem problema, vai molhar só o substrato. Molhando pela manhã ou durante o dia, quando chegar à noite os pezinhos já estarão secos ou levemente secos. Aí ela vai gostar. Então à noite a gente não vai regar as rosas, tá bom? Além de rosas cheias de botões, tem cachorros por aí? Quer ver seu belo uau aqui nos vídeos? Então manda por favor a foto dele com o nome. Os links das redes sociais e também do e-mail estão aqui na descrição. Assim como todas as floríferas, todas as plantas que emitem flores pra gente precisam de um pouco de sol. Mãozinhas de terra. As orquídeas precisam de um pouco de sol. Os antúrios, os lírios da paz, todas essas plantas precisam de um pouquinho de sol. Todos pensam que as rosas no geral, são flores de sol pleno. Podem ser adaptadas sim ao sol pleno, mas eu as considero como plantas de meia sombra. Agora, quando Vosmecê chega em casa, no seu cultivo, com essa planta que acabou de vir lá de um local fechado, ela foi cultivada desde a sua mudinha em estufas, mãozinhas. Nunca viu o sol, nem sabe que o sol existe. Está lá protegida, recebendo calor, aquele sol bem filtrado. É dessa forma que ela reconhece o sol. Sol direto sobre ela, ela nunca recebeu. Então a gente vai chegar com essa planta em casa e vai adaptando-a aos poucos ao local que a gente deseja que ela fique. Primeiramente, enquanto estiver com essas flores, nada de sol, só claridade. Um local que ela possa olhar o céu sem o sol bater nela. Assim ela vai ficar bem. Depois que replantou e que as flores foram embora, que a gente vai fazer um processo depois que essas flores forem embora, aí sim, pode ir apresentando aos pouquinhos ao sol. 1 hora nessa semana, 2, 3 na próxima semana, 4 na outra e aí já tá bom. 4 horas de sol por dia já será a garantia para ter flores dessas meninas. Agora, mãozinhas, entenda, as rosas são de clima temperado, não gostam daquele calorzão de jeito algum. Se a sua região aí for muito quente, ofereça apenas o solzinho fraco da manhã ou sol fraco do final da tarde, para que ela não sofra e não queime as folhas. Tá bom! E se a sua região for mais fria, pode oferecê-la até 6 horas de sol ou mais, que também vai dar certo.
Essa situação é para as rosas que a gente compra de locais fechados, que vieram lá do supermercado, de uma floricultura. Aquelas que vêm com embalagem são normalmente lá de Olambra, tem até escrito no plásticozinho delas. Fica de olho, mãozinhas. Essas plantas têm que ser adaptadas ao nosso clima. Não dá para chegar com a planta e colocar no sol. Isso de jeito algum. Agora, se você ganhou uma mudinha lá da sua amiga, da sua parente, da sua vizinha, de uma planta que já está ao sol, aí tudo bem. Pode plantá-la em casa e já ir apresentando o sol para ela, que ela já está acostumada. Essas aqui não estão não, e vão sofrer bastante. Olha aqui, toda caidinha a judiação. O solo está úmido ainda, mas a planta desmaiou hoje, logo pela manhã. Elas estavam todas ali na claridade, felizes da vida, sem nenhum problema. Enquanto eu estava separando aqui o material para gravação, eu as trouxe aqui mais para perto e não vi que o sol começou a bater nessa daqui, que estava mais afastada das outras. Mãozinhas, acho que ela ficou lá meia hora no sol e já foi o bastante para derrubar a planta. Olha aqui, está toda caidinha e triste. Então por aqui a gente já percebe a fragilidade dessa planta. Uma toda ereta, outra caída. Essa pegou o sol, essa daqui não. Então nada de deixá-las ao sol. Ela vai querer sol sim, mas só depois de acostumada. Isso é bastante importante e é uma forma de você manter a sua planta feliz aí. A gente precisa rustificar a planta. Rustificar é deixá-la mais forte, deixá-la mais rústica. E isso vai ser somente com o tempo. Essa forma de climatização, climatizando a planta, adaptando essa planta ao nosso clima. Depois disto, aí sim, ela poderá viver todo o tempo no clima que você escolheu mantê-la. Mas só depois de acostumada, mãozinhas, por favor. Combinado do... Se assiste os meus vídeos, gosta deles e ainda não se inscreveu, se inscreva agora nesse canal. E se puder, clique aqui no botão Seja Membro para dar uma forcinha aqui pro Dudu. Valerá a pena, pois todas as semanas posto vídeos novinhos aqui. Assim não perderá nada e ajudará esse jardineiro a comer suas couves de Bruxelas. A adubação ela vai gostar sim e vai precisar. Pode usar, mãozinhas, adubos químicos ou orgânicos. Nesse vídeo aqui que falo do nosso NPK caseiro com itens da cozinha, que é bem legal fazer, com coisas que a gente até jogaria fora, é um adubo forte, equilibrado, que ajuda todas as plantas. As roseiras vão gostar desse NPK. Se não viu o vídeo, veja. Como é uma planta florífera, pode adubá-la também com NPK 4, 14 e 8, que tem maior quantidade de fósforo, que vai ajudar na floração. Nesse vídeo aqui que falo sobre as sementes de abóbora, que é um adubo para a gente e para as plantas, será excelente para as roseiras também. Se não viu esse vídeo que tá sucesso, veja, mãozinhas. Eu aqui adubo várias plantas com NPK, com biofertilizante da composteira e no caso das floríferas também com o Forte Flores. E indico para que use o Forte Flores líquido. O Forte Flores em pó nunca mais vou usar na vida. Mãozinhas, comprei ele por muitos anos, hein? Depois de muitos anos de sofrimento, troquei por esse Forte Flores líquido. Ele é bem mais caro, mãozinhas, mas o resultado é muito melhor. Não tem estresse nenhum na adubação. Pois aquele em pó praticamente não dissolve na água. Não sei como é que essa Forte tão danada, tão forte no mercado, produz um adubo que é em pó, que é para misturar na água, mas que não dissolve. Que palhaçada é essa? Então, Forte Flores líquido dá super certo. Independente de qual adubo vai usar, adube as suas roseiras. Isso fará muito bem para elas. Se for um adubo feito em casa, como o biofertilizante da composteira ou NPK orgânico, pode ser mensalmente. Os outros adubos comprados, siga o que está lá na embalagem, pensando que é sempre colocar menos do que está lá e mais tempo do que ao contrário. A gente nunca vai adubar com maior quantidade e nem menos prazo entre uma adubação e outra. É sempre menor quantidade e um prazo maior. Ou pelo menos a quantidade que está lá com o prazo que está lá. Assim funciona. Nas épocas mais quentes do ano, entre setembro, dezembro até janeiro, mais ou menos, é quando a gente vai ter a maior quantidade de flores das rosas. Mas poderemos ainda ter flores uma ou outra o ano inteiro. Por isso os cuidados vão sempre se manter. E mãozinhas, dispensa comentários, não é?
pois há cores de rosas de todas as cores. Há ainda flores pequenas, médias, grandes, com mais ou menos pétalas, vários formatos. Olha, hoje existe tanta rosa que você olha e fala, nossa, isso é uma rosa? Pois é, uma rosa sim. Outro atrativo dessas flores é o seu perfume. Sim, há muitas rosas perfumadas, umas mais, outras menos. E há rosas também sem perfume. Essas aqui têm um perfume bem levezinho, mas ainda dá para sentir. Agora tem rosas que você vai chegando com o nariz e já sente o cheiro. São muito fortes mesmo, umas mais cheirosas que as outras. Mas saiba, mãozinhas, que há rosa sem perfume também. Se tiver uma rosa aí que não tem cheiro, tá tudo bem. É a espécie dela que é assim. Pensando na poda, esse é um assunto sério para garantia de sucesso com as roseiras, mãozinhas de terra. Tem que podar a sua roseira sim. Há uma grande necessidade disso acontecer, principalmente elas estando em vaso. Uma roseira no solo, mesmo sem podas, tadinha, ela se vira lá e consegue florir novamente. Mas nos vasos não, a gente precisa podar sempre. Há uma grande necessidade de realizar essa poda. Há duas principais formas. A poda de manutenção, que é podando as flores quando começarem a ficar feias. Se está pesquisando para comprar algo pela internet, qualquer coisa, veja se nesse link aqui da minha lojinha do Magazine Luiza, que eu deixo na descrição, se o preço tá bom. Ele também está no primeiro comentário fixado. Se o preço estiver bom, compra, compra, que ainda ajudará o Duduzinho aqui. Essa poda de limpeza, quando a flor está feia, querendo ir embora, é bom que faça não cortando somente a flor, mas cortando pelo menos 3 folhas abaixo. A flor, 1, 2, 3 folhas abaixo no mínimo. Pode ser mais também. E o corte é sempre diagonal. Nada de cortar reto para não parar água. Diagonal. E aqui onde fez a poda, principalmente se a época estiver chuvosa, coloca uma canelinha em cima, para evitar que gere fungos aqui, mãozinhas. Eu confesso que nem sempre eu faço essa cicatrização, mas se o tempo estiver muito úmido, eu cicatrizo sim. Não quero que as minhas roseiras fiquem fungadas, não. Nada de fungos nessa menina. Então a poda de manutenção acontecerá sempre que as flores começarem a partir. A gente corta essas flores. Isso incentiva a planta e de onde a gente cortou, vai sair no mínimo 2 novos galhos. Vai bifurcar, podendo ainda trifurcar, tendo 3 galhinhos ali. A planta ficará mais cheia. E isso acontece em poucas semanas. Entre uma folha e outra, a gente chama de gema. Então você vai cortar diagonal entre uma folha e outra. Pum, aqui. Além dessa poda de manutenção, poderemos realizar ainda a poda anual, que é uma poda mais drástica, cortando uma parte maior da planta. Essa parte maior, o Vosmicê que vai decidir. Pode deixar apenas 1/3 da planta, cortá-la pela metade ou cortar apenas 1/3 acima. Mas esse pedação que vai sair é importante. É importante fazer essa poda. Essa poda ela vai acontecer, mãozinhas, como diziam as vovós, nos meses que não tem R. Maio, junho, julho e agosto. Esses meses que são mais frios é quando a gente deve fazer essa poda grande, a poda drástica, podendo cortar, sem medo algum, metade da planta, que vai dar bem certo. Não tenha dó de fazer essas podas, mãozinhas. Entenda que é o que a planta precisa, é o que ela necessita. Somente com as podas é que ela vai ficar forte e permanecerá viva com Vosmicê. Isso é bem importante, muito importante mesmo. Pode sem dó. Pode podar sem dó. Com as podas vai fazer mudas. As estacas de caule com mais ou menos 10, 15 centímetros ou até menores poderão gerar novas plantas. Pode cortá-las sempre assim na diagonal, nada de cortar reto, deixar enraizando na água, depois plantar, ou já plantar no local definitivo e manter aquele substrato sempre úmido, regando todinho, todos os dias um pouquinho, para que ela se hidrate bem e aí gere raízes já no local, mantendo isso na claridade, nada de sol, pelo menos nada de sol forte, enquanto estiver apenas as estacas, enquanto não estiverem desenvolvendo. Começou a desenvolver, começou a nascer folhinhas novas, já pode ir apresentando aos poucos ao sol. As estacas é bom também que não tenha folhas, não tenha muitas folhas. Retire todas as de baixo e deixe apenas 2 ou 3 acima, apenas para ajudar na fotossíntese, mas elas vão cair também quando começar a gerar os novos brotos. Até aquela rosa, aquele único botão de rosa, ou aquela única rosa aberta que Vosmicê ganhou de presente,
pode ser uma muda, mãozinhas de terra. Corta lá embaixo, dá para dividir até em 2 ou 3 partes, plante todas ou deixe enraizando na água que também vão brotar. Agora, se você quiser ter uma certeza de brotação, essas mudas acontecem sim com facilidade, mas se quiser ter uma certeza de que vai dar certo, pegue uma batata doce, principalmente aquelas mais gordinhas, corte as 2 extremidades da batata, porque dali é que a batata vai brotar, faz um buraquinho, espeta a sua estaquinha lá e planta, mãozinhas de terra. Pronto. Pode manter esse vaso úmido também, mas a estaca vai pegar a umidade da batata. A batata tem a sua umidade natural, nem muito nem pouco, que não vai deixar essa estaca desidratar de forma alguma. Então aí é sucesso garantido. Se ficou com dúvidas sobre as mudas, me pergunte aqui que eu vou te responder. As mudas funcionam muito bem, dá sempre certo. Você sabia que lá pelo Instagram a gente também vai se falar? É só me seguir, Dudu Jardineiro Gateiro Arteiro. Vou te esperar lá. Agora tem algo que quase ninguém fala sobre as rosas. A gente só tem essa planta como planta ornamental, não é? Que melhora o nosso ambiente, o nosso humor, de ver essas flores lindas. Mas, mãozinhas, essa planta é também uma punk. Na verdade, a planta não, mas as flores são punks. As rosas, todas elas, qualquer tipo, são comestíveis. E fazem bem pra gente, viu? Possuem vitaminas B, C, E e K, melhorando assim a nossa imunidade, sendo uma flor benéfica pra gente. Normalmente é mais usada em natura. A gente despetala a rosa e coloca assim numa salada para decoração. Fica um espetáculo, mãozinhas. Mas há ainda quem faça geleia com as pétalas de rosa, que também ficam bonitas e bem saborosas. O detalhe é que quanto maior for o seu perfume, mais saborosa sua pétala será. E tem aquele gostinho assim de pétala, não dá para explicar, mas prove sim, prove sempre que puder. Agora é importante, mãozinhas de terra, essas flores que vieram já na rosa que você adquiriu, essas flores não dá para comer. A gente não sabe o que tem nelas aqui, qual pesticida foi usado, o que há nessas flores. Essas flores a gente não vai comer de forma alguma, tá bom? Depois que as flores foram embora, que você fez a poda bonitinho, tirando lá pelo menos 3 folhas, como eu já falei, as próximas flores que surgirem, essas sim, você poderá se alimentar delas. Eu confesso que eu tenho dó de tirar a flor enquanto está bonita assim, mas quando ela começa a ficar feia, eu já corto, fazendo aquela poda de manutenção, e uso as flores na alimentação sim, pois gosto bastante de me alimentar das plantas comestíveis que eu tenho aqui. Isso é bem legal, mãozinhas, faz um bem tamanho pra gente, ainda decora os pratos, nos nutre, olha, só coisa boa. As pétalas de rosa ainda são usadas como essência natural em várias culinárias pelo mundo afora. Não é segredo para ninguém que é bastante usada na beleza, como perfumes, cremes e loções. E também é uma planta medicinal, mãozinhas. Sim, o óleo essencial de rosa, que na verdade é bastante caro, pois precisa de centenas de milhões de rosas para fazer um vidrinho pequenininho daquele de óleo, mas que resolve muitas doenças, ajuda a curar muitas doenças. Então essa rainha aqui de flor não só enfeita não, ela enfeita, trata, embeleza e cura. Inclusive banhos são feitos com essa planta, hidratando bem a pele e até tratando problemas que a pele tem ou possa ter. Tirando a parte da culinária, que a gente vai fazer só com as rosas que nasceram no nosso cultivo, depois que chegaram em casa, rosas novas que nasceram com a gente, que a gente viu lá começar a nascer, essa que a gente vai comer e fazer os pratos com elas. Agora, para fazer banhos, por exemplo, para melhorar a pele, lavar o rosto com água de rosas, olha que chique, que delicioso que é. Isso pode ser com qualquer rosa. Um buquê que ganhou, começou a despetalar, faz um banho com ela. Não custa nada e só vai te fazer bem. E se não quiser fazer nada com essas flores, não as jogue no lixo também, mãozinhas. Coloque na composteira, coloque no pé de uma planta para ela se decompor ali, que é um adubo também. Se faz bem para a gente se alimentar, vai fazer bem de adubo para a planta. Nada de desperdiçar essas rosas lindas, por favor. Combinado do... Pam 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 pam. Agora vamos plantar essas meninas para a gente conhecer seu substrato, a forma de plantio e darei mais dicas de cuidados para essa belezura. As rosas precisam de um substrato que não se compacte, que seja levinho, bem soltinho, para suas raízes que são finas se desenvolverem bem aqui. Nesse substrato eu usei 2 partes de terra,
uma de areia de construção, uma de humus de minhoca e uma de vermiculita. Mãozinhas, pense em usar algum material orgânico que tem aí. Se não tiver humus de minhoca, pode ser esterco de gado ou de ave curtido. A vermiculita, se não tiver vermiculita, também não tem problema, só terra, areia, humus ou esterco já tá bom. Pode usar também pó de pinos. Pó de pinos é aquele pinos em pó que ele é compostado. Elas vão gostar bastante também. Eu usei essa vermiculita aqui maiorzinha, mãozinhas de terra. Independente do seu tamanho, a vermiculita ajuda a deixar o solo levemente úmido sem encharcar, mas também a água passa por ele, ela guarda um pouquinho de água aqui, mas não deixa a água parada no substrato. Então ela é boa. Ela ajuda a não encharcar o substrato e ajuda a guardar um pouquinho de água também. Para as roseiras são ótimas. E essa é a vermiculita em partículas pequenas, que é até mais fácil de ser encontrada. Qualquer delas vai dar certo. Mas digo e repito, se não tiver, pode ser apenas substrato básico. 2 de terra, uma de areia, uma de humus de minhoca ou de esterco. Ou humus ou esterco. Elas têm raízes finas, mas são raízes longas e crescem bastante. Não dá para usar um vaso muito pequeno. Quando for replantar, pode ser apenas um pouco maior do que o que ela já estava. Como eu vou colocar talvez as 3 aqui, eu escolhi essa jardineira, que não é pequena. Já fiz aqui bastante furos. Vão viver bem aqui, mas pense em usar ou jardineiras largas, vasos largos ou altos. Muito apertadinho, não vai dar certo não. Vou fazer uma camada de drenagem bem pequenininha, só bem levezinha ali no fundo, com argila expandida. Pode ser ainda caco de telhas, pedra brita, isopor, o que tiver por aí. Pronto! Para o substrato não escorrer, vou usar a nossa manta de drenagem, que ajuda bastante aqui nos plantios. Só vir com substrato. Vou colocar um pouco e depois já colocar as nossas mudas para completar com mais substrato. Sempre que for usar a manta de drenagem, a gente põe o substrato e aperta aqui a manta nas bordas do vaso para que o substrato não escorra por detrás da manta, senão vai cair da mesma forma. Importante, mãozinhas, as rosas não gostam de ficar muito umas em cima das outras nos locais, para que elas possam respirar. Como nesse vaso tem apenas 4 pezinhos, olha, em cada vaso, vou colocar todas aqui, que vai ter ainda ventilação, mas o ideal é não colocar muitas plantas juntas no mesmo vaso, não. Essa altura aqui vai estar boa. As raízes são sensíveis. É bom que a gente retire sem desmanchar o torrão. Se puder desmanchar nada, melhor ainda. Segura aqui nos pés da planta, que tem menos espinhos, e retira. Sem desmanchar o torrão, só apoia ali da forma que desejar. Essa é igual. Para essa jardineira, de verdade, 2 plantas dessas já ficaria bom. Mas vou colocar a terceira porque não quero fazer um outro vaso. Se aumentar demais e a planta ficar sofrendo, depois eu replanto. Mas mãozinhas, essas plantas aqui, uma ou outra, podem partir e não vai ter problema. Então mesmo que eu coloque todas essas 12 aqui, pode ser que uma ou outra vá-se embora e terá ainda oxigenação. Segura embaixo e retira. Sai inteirinho, olha que belezinha. Agora é só completar com substrato. Aperta um pouquinho aqui as laterais, para preencher bem o substrato. No meio delas também. Planta firme, enraiza com mais facilidade e se adequa melhor ao espaço. Ajeita, ajeita, ajeita. Virei para completar do outro lado. Aperta desse lado também. Ajeita, ajeita, ajeita. Agora eu vou regar já fazendo a primeira adubação. Mãozinhas de terra, rosa não precisa de muita adubação, elas nem gostam de excesso de adubo. Nenhuma planta gosta, mas as rosas são mais sensíveis para isso. Raiz fina, não quer muita adubação não. Como eu não sei quando ela foi adubada pela última vez, vou colocar um adubo fraquinho. Já preparei aqui o Forte Flores, que ele é bem fraquinho, pois é um adubo semanal, que vai ficar bom para ela. Se for replantar, pode usar qualquer adubo, mas pense em colocar só um pouquinho. Qualquer outro tipo de adubo, coloca só um pouquinho, que aí vai dar certo. Dudu plantou, Dudu regou. Drenagem super ok. E temos nossas rosas replantadas de casa nova.
Mãozinhas de terra, agora é só cuidar bem dessas plantas para termos essas rosas perenes por muitos e muitos anos com a gente. Lembrando, esse vaso aqui vai ficar somente na claridade até eu fazer as podas das flores. Essa rosa aqui do meio, como já sofreu um pouquinho no sol, provavelmente farei a poda dela primeiro. Essas flores dificilmente vão se levantar novamente, então já vou fazer bem essas podas. Depois da poda, continuarão ainda pelo menos uns 10 dias nessa claridade vendo o céu, para depois eu começar apresentando-as ao sol. Quando eu vir que os brotinhos começaram a surgir, eu começo apresentando-as ao sol, mas não receberão muitas horas de sol não. Mais ou menos 4 horas já tá bom. Independente da cor, todas as rosas são lindas. Agora algumas possuem alguns significados. As rosas vermelhas são mais de amor e paixão, as cor-de-rosa indicam delicadeza, as amarelas, sentimento de gratidão e amizade, as brancas, paz e boas energias. Agora me fala, mãozinhas, qual cor de rosa você mais gosta? Agora o recado é: encha seu espaço de plantas, mãozinhas de terra. Você não vai se arrepender, pois essas coisas lindas aqui só faz bem pra gente. Melhora o nosso coração, a nossa disposição, nos dão ânimo para viver, nos curam. É uma excelente terapia, mãozinhas de terra. Sim, mexer com plantas, lidar com terra, isso faz um bem tamanho que você não faz ideia. Por isso tenha plantas aí por todos os espaços. É melhor pular uma planta e ter força para pular essa planta do que não ter. É melhor gastar dinheiro com planta do que não ter com que gastar. Sim, gaste sim tudo que puder com as plantas e viva muito melhor. Tenha certeza disso! E a floridíssima lágrima de Cristo. Essa ainda é uma lágrima de Cristo que eu cultivo na água. Esse cultivo hidropônico é bem interessante, pois a gente consegue espalhar plantas pela casa, por todos os locais. Mesmo folhas verdinhas, sem flores, decoram também. Essa planta já está aqui há alguns anos. Bastante tempo, né, menina? Mas dessa vez tive uma surpresa. Olha aqui. É a primeira vez que essa mudinha floresce, mãozinhas de terra. Ela perde folhas, volta as folhas, perde folhas, volta as folhas, que é o natural dessa planta, principalmente quando está em água. Mas flores é a primeira vez que eu tenho. Vou até tirar aqui do vaso para você ver que não é só um galho espetado, tá enraizada. Tchan, tcharam, 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 tchan, tchan. Olha as raizinhas aqui. Falei tudo sobre essa planta perfeitamente linda, essa trepadeira que a gente gosta muito, aqui nesse vídeo. Se não viu, veja. Ok. Outras floríferas, como os antúrios e os lírios da paz, também poderão dar flores estando em água. É só cuidar direitinho. E para saber como cuidar nesse processo da hidroponia, veja esse vídeo aqui, que falo tudinho e é sucesso aqui no canal. E jamais se esqueça, mãozinhas, que quem cultiva, o amor incentiva! Pronto, mãozinhas de terra! Finalizei mais um vídeo. Gostou de saber tudinho como cuidar da sua rosa? Como deixar a sua rosa viva aí no seu cultivo? Além de viva, para que ela tenha também flores. Ficou com dúvidas, mãozinhas? Já cultiva rosa? Já as perdeu? Fala pra mim aqui nos comentários, que eu vou gostar de saber e com certeza vou te responder. Me ajude ainda a mandar esse conteúdo para outras pessoas que sabem que vão gostar, compartilhando. Obrigado, Dudu, de coração por ter ficado comigo hoje. Aqui na última tela eu deixarei a indicação de outros vídeos aqui do canal que sei que vai gostar de ver também. Floreijos pra ti, fica com Deus, até o nosso próximo vídeo e... tchau, tchau! Pam pam param pam 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 param pam pam param pam 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 pam.